Existe vida após a morte? A vida é um dom de Deus. Para nós entendermos a profundidade da vida, é preciso compreendermos a sua origem. Você acredita que existe vida após a morte? Se você acredita, parabéns, pois no vídeo de hoje iremos tratar deste assunto muito importante e muito especial. Veja o que diz um texto bíblico de João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus, ele como a vida, se apresenta como também o autor da vida eterna. Desde os primórdios da humanidade, Deus fez o ser humano para viver eternamente. A vida humana, ela é uma passagem. A vida do ser humano é passageira e, portanto, ele tem aqueles três momentos cruciais: o início da vida, percurso intermediário e finaliza com a morte. E aí muitos se perguntam: após a morte, existe vida? A Bíblia responde com precisão. Jesus afirmou com muita categoria: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus, ele é o comprovante real que existe vida após a morte, pois ele, conforme as Escrituras, ele ressurgiu ao terceiro dia, andou entre os seus por muitos dias e confirmou que realmente existe vida após a morte, porque ele afirmou em João 5:24: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. A vida eterna é uma realidade, vida após a morte é uma comprovação bíblica, porque Jesus, ele ressurgiu de entre os mortos. Ainda afirma em João 3:13: ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Então, humanamente falando, para nós chegarmos em um determinado lugar, nós precisamos conhecer o caminho e seguir por ele de forma correta. E assim, a vida eterna, ela se encontra em Jesus, por Jesus, e assim Jesus confirmou com essa afirmativa de João 3:13. Porque ele desceu do céu, voltou para o céu e assim nos dá o direito de chegar até lá. Então, vida eterna só se encontra em Jesus. E vida após a morte é uma realidade, porque Jesus provou isso na prática. E ele também faz promessa para aqueles que acreditam em vida após a morte. O passo essencial para você ter vida está em Jesus. E a Bíblia garante, conforme o próprio Jesus afirma, que se você crê na palavra de Deus, você recebe a vida eterna que é dada pelo próprio Jesus, que é a vida abundante. Jesus garante vida eterna conforme João 5:24. Jesus também garante o céu por herança para todos aqueles que forem fiéis até a morte. E ele também garante que vai levar para si um povo que ele comprou com seu próprio sangue para desfrutar da vida eterna. Então, se você já acredita que existe vida após a morte, parabéns, porque Jesus dá esta garantia. E você que não acredita, reflita e analise que, de acordo com a Bíblia, Jesus é aquele que garante que existe vida após a morte, porque ele mesmo morreu e ressuscitou e nos dá o privilégio também de, crendo nele, um dia passar pelo processo da ressurreição. Jesus afirmou com muita precisão: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Então nós, enquanto cristãos, acreditamos pela palavra de Deus que existe vida após a morte. E a garantia disto, nós temos por convicção a palavra de Deus que apresenta Jesus como a vida eterna, conforme ele mesmo afirmou em João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a vida eterna é algo real. Vida após a morte é possível em Cristo, porque ele é a vida. Em João 14:6, ele reforça dizendo: eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus é de fato o caminho para nos levar à eternidade com Deus. E vida após a morte, nós só temos garantia em Cristo Jesus, porque ele também afirmou que ele é a ressurreição e a vida. Quem nele crê, ainda que esteja morto, viverá. Existe vida após a morte. Nós podemos constatar essa verdade pelas Escrituras. Podemos confirmar isso com o testemunho de Jesus e podemos garantir isso pela palavra de Deus, que categoricamente ela nos afirma em vários textos bíblicos que após a morte existe vida, porque Jesus é de fato a vida eterna.
Então, para o nosso bem, que nós possamos seguir acreditando que existe vida após a morte, e a maior experiência foi o próprio Jesus que nos deixou, porque ele desceu do céu, passou por tudo aquilo que a Bíblia descreve a seu respeito e voltou para o céu e fez uma promessa a todos os cristãos que acreditam na vida após a morte, que ele virá e um dia levará todos aqueles que acreditam na vida após a morte para estar com ele eternamente, como ele afirmou em Apocalipse 2:10. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então a coroa da vida será entregue para todos aqueles que acreditam que existe vida após a morte. Se você assim acredita, parabéns e que Deus lhe abençoe a cada dia. Eu quero agradecer você que já se inscreveu no meu canal. Meu muito obrigado pela sua colaboração. E você que ainda não se inscreveu, mas nos acompanha, aproveite, se inscreva. É um prazer contar com o seu apoio. Aproveite também, deixe aí o seu like, compartilhe e nos ajude a continuar levando o melhor da parte de Deus para muitas pessoas. E no próximo vídeo tem algo mais especial. Eu espero você. Até lá!